Não corra sem objetivo. Honre a Deus com seu corpo. E não, essa conversa de hoje não é sobre corrida, não é sobre atividade física. É um papo sobre pecado, sobre fugir do pecado, sobre resistir às tentações, sobre honrar a Deus com os nossos corpos e entender que isso faz parte do nosso compromisso de fé, da nossa entrega, da nossa relação com o Senhor. Sim, somos justificados pela fé, sim, fomos resgatados pela obra de Jesus e não por nada que pudéssemos fazer, mas sim, fazemos parte desse corpo de Cristo e fazer parte desse corpo exige de mim uma entrega, uma dedicação. Há um convite, uma determinação para que eu e você nos dediquemos para honrar ao Senhor, inclusive com os nossos corpos, com o que fazemos, com o que deixamos de fazer. Não dá para viver uma vida cristã de qualquer jeito, não dá para escolher o que eu quero ser, escolher o que eu quero fazer. Devemos fazer com compromisso. Me chama a atenção o finalzinho da nossa leitura de hoje, que a propósito foi do primeiro livro de Coríntios, capítulo 6 ao capítulo 9. No final do capítulo 9, Paulo ele escreve o seguinte: vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar o prêmio. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Paulo usa essa ilustração do atleta para dizer, olha, da mesma forma como um atleta corre com um objetivo, ele corre, ele quer ganhar o prêmio, e ele treina e ele prepara o seu corpo para aquilo, ele se dedica para poder ganhar aquele prêmio, que é um prêmio perecível, que ele vai deixar de existir em pouco tempo. Quanto mais nós devemos nos esforçar, devemos preparar, condicionar o nosso corpo para essa missão que nos trará, na verdade, um prêmio que é eterno. Por isso, eu não corro sem objetivo. E aqui ele não está falando sobre corrida, ele está falando sobre como ele conduz a sua vida. Eu não me conduzo diante da vida sem propósito, sem objetivo. Eu condiciono meu corpo, preparo, treino meu corpo como deve ser feito, para que depois de tudo isso, depois de toda essa pregação, de tanto apresentar o evangelho a tantas pessoas, eu mesmo não seja pego desqualificado no final dessa jornada. Porque isso tornaria toda essa conversa inútil, tornaria toda essa conversa vazia. Nesse trecho de leitura de hoje, nós temos vários episódios, e diversos, inclusive em aspectos e propósitos, em que Paulo trata sobre a questão do pecado, da aparência do pecado, sobre a importância de evitar o pecado, de fugir da aparência dele, de como lidar com as tentações, de entendermos que nem sempre todas as questões são sobre certo ou errado, sobre ser pecado ou não. Em alguns momentos nós vamos fazer escolhas baseadas em aspectos de sabedoria que podem estar certos tanto numa direção quanto em outra, mas é preciso entender os princípios que guiam e que devem guiar essas escolhas. Essa leitura de hoje nos traz questões muito preciosas e eu quero destacar algumas delas com você, para que você também não corra sem objetivo. Muitos crentes, muitas pessoas que se dizem cristãs, têm passado pela vida, assim, correndo sem objetivo. Se dizem cristãs, mas não fazem nada para crescer na fé, para conhecer ao Senhor, para resistir ao pecado, para evitar as tentações. Isso é bobagem, é desperdiçar tempo. Certamente não trará nenhum propósito, não trará nenhum prêmio. Aquele que quer se dedicar ao Senhor deve fazê-lo com atenção, deve se portar como Ele espera que nos portemos. Não porque fazemos para receber a vida, mas fazemos porque já recebemos a vida. E porque entendemos o sacrifício de Cristo. Você e eu devemos buscar nos portar com santidade, como Ele espera de nós. Mas vamos para os textos e vamos destacar aqui alguns aspectos ao longo disso. Eu quero puxar lá no capítulo 5, como eu mencionei ontem, no capítulo 5 Paulo confronta a igreja de Corinto para um pecado absurdo que vinha acontecendo entre eles, porque havia um comentário, comenta-se por toda parte, é o que Paulo vai dizer, que há uma imoralidade sexual no meio de vocês que nem entre os pagãos acontece. Tinha um camarada, um homem, que mantinha relações com a sua própria madrasta.
E Paulo manda o recado claro para essa igreja. Vocês deviam se lamentar disso e não se orgulhar. Essa conversa não devia acontecer entre vocês de forma leve. Vocês deviam ter vergonha disso, deviam lamentar isso, e é urgente que vocês expulsem essa pessoa da igreja. Reúnam-se urgentemente, coloquem para fora da comunidade, expulsem da comunidade essa pessoa. Vocês não deveriam andar com gente assim, não deveriam permitir que gente assim fizesse parte da comunidade. Isso é algo muito sério. Por isso eu escrevo para vocês, espero que vocês tomem uma providência em relação a isso. Coloquem imediatamente esse homem para fora da igreja, para fora da comunidade. Era necessário deixar claro que aquilo era um erro, que aquilo era um pecado inaceitável, e quem sabe assim, com essa clareza, demarcando ali o fato de que aquilo era algo inaceitável, quem sabe assim, com essa exclusão da comunidade, isso fosse o alerta, o despertar para que aquela pessoa pudesse ser eventualmente salva, pudesse se arrepender dos seus pecados, mas não dava para aquela igreja fazer vista grossa e fazer de conta que aquilo não estava acontecendo. Esse é um alerta muito importante para nós nos nossos dias, em que nós vemos muitas comunidades que compactuam com pecados absurdos, com gente que comete aquele pecado que todo mundo sabe que está acontecendo, mas ninguém tem coragem de tocar no assunto, porque não vamos constranger, uma família muito antiga na igreja, o fulano está aqui, sempre esteve com a gente. A igreja tem uma responsabilidade de manter a sua fidelidade ao Senhor e de cuidar da vida daqueles que são da igreja. Nesse trecho, Paulo trata sobre uma questão interessante, quando ele fala, não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a vocês julgar os que estão dentro. Deus julgará os de fora, portanto eliminem o mal do meio de vocês. Tudo bem, vocês não devem ficar julgando as pessoas de fora da igreja. Não dá para vocês se afastarem de todos os pecadores que estão fora do mundo. Vocês teriam que sair do planeta. O mundo é mau, o mundo vive em pecado. Mas certamente dentro da igreja isso não pode acontecer. Você pode até não julgar os de fora, mas os de dentro, certamente é papel da igreja fazer esse julgamento e deixar claro que dentro dessa comunidade isso não é aceitável. Isso faz parte dessa postura de santidade que é esperada, que é exigida dessa comunidade de fé. Ele vai dizer que não devem se associar, vocês não devem se associar a alguém que afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros, nem mesmo comam com gente assim. Ele deixa de forma muito clara o perigo de pessoas que se dizem da fé, mas que têm esses comportamentos. Essas pessoas não devem ser aceitas, não devem ser toleradas, e comportamentos assim não devem ser aceitos jamais. No capítulo 6, Paulo faz um alerta sobre uma situação que vinha acontecendo, em que alguns irmãos da igreja estavam levando para a justiça comum, né, questões que haviam acontecido entre eles, desavenças entre eles que estavam sendo judicializadas, e Paulo aponta como isso é um mau testemunho de fé. Não é possível, vocês não são capazes de resolver esses problemas pequenos entre vocês, isso é uma vergonha, vocês deviam estar envergonhados disso, de estar levando para juízes ímpios julgarem questões entre vocês, quando essa comunidade devia ser exemplo de justiça. Vocês deviam estar dispostos a sair no prejuízo e não a prejudicar outras pessoas. Resolvam esses problemas. Paulo aqui não está tratando sobre, dizendo que seja pecado a questão da ação judicial, mas o problema de que eles estavam levando questões que eram problemas entre irmãos de fé, essas questões nem deveriam existir. Esses problemas não deveriam existir porque essas pessoas deveriam estar comprometidas com a justiça. E quando eles levam então para a justiça isso, demonstra que na verdade não vivem esse padrão. Paulo insiste e reforça o perigo dos pecados sexuais. E por mais que a gente tenha o discurso pronto, não tem pecadinho, não tem pecadão, gente, isso é muito... isso pode ser pedagógico quando a gente trata da questão de que todos somos pecadores, indesculpáveis diante de Deus, mesmo que você nunca transou com uma pessoa que não devia, você é pecador, ok, tudo bem. Mas a Bíblia é muito clara ao dizer, Paulo é muito claro ao dizer que fujam da imoralidade sexual, nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que o seu corpo é templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus. Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Sim, existem pecados que são mais sérios, que são mais graves, que têm consequências mais sérias.
Os pecados sexuais são perigosos, causam grande dano à pessoa que está envolvida, às pessoas que estão envolvidas, causam grande dano à comunidade que é envolvida nessa situação. Por isso, cuidem, fujam de qualquer possibilidade e de qualquer proximidade com esses pecados sexuais. Evitem a todo custo. Não entrem nessa conversa de tudo me é permitido. E aí é a citação que ele faz, né? Vocês talvez estão ouvindo das pessoas, e se você anotou no seu texto, esse trecho está entre aspas. Não é Paulo que está dizendo isso. Ele está pegando um ditado, está pegando uma frase que talvez fosse comum ali entre eles e está fazendo um contraponto. Tudo me é permitido, entre aspas. Ele responde, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. E aí ele cita outra frase, outro ditado. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, né? A boca foi feita para comer. É verdade, mas um dia Deus acabará com os dois. Vocês, contudo, não podem dizer que o nosso corpo foi feito para a imoralidade sexual. Ele foi feito para o Senhor, e o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui o nosso corpo. Então, mas o meu corpo tem órgãos sexuais, então o corpo foi feito para isso, vamos viver a vida. Não, o seu corpo foi feito para o Senhor, a sua relação com o Senhor inclui o seu corpo. Viva em santidade, viva em pureza. Imoralidade sexual é algo sério, algo que deve ser levado com seriedade e não deve ser mencionado sequer entre aqueles que são irmãos de fé. E esse é um alerta importantíssimo para os nossos dias, porque na nossa sociedade hipersexualizada, os pecados sexuais foram banalizados. Vejo uma porção de irmã de igreja usando roupa indecente por aí, achando que não tem problema nenhum. Vejo uma porção de irmão de igreja consumindo conteúdos pornográficos, consumindo coisas absurdas, falando sobre essas questões como se não fossem problemas, e isso é um absurdo, isso é um problema sim. A imoralidade sexual do mundo não pode jamais servir de parâmetro para a nossa vida dentro da igreja. Honrem a Deus com o seu corpo, é o que ele disse. No capítulo 7, ele fala sobre questões de casamento, respondendo a perguntas que foram feitas para ele. Ao tratar sobre casamento, Paulo dá uma orientação e fala, olha, entendendo o tempo que nós estamos vivendo, que o tempo é escasso, é curto, e as coisas que estão por vir, as lutas que estão por vir, o melhor seria que vocês não se casassem, que permanecessem como eu. Paulo, a gente não sabe exatamente o detalhe da situação dele, é muito improvável que ele não tivesse sido casado, pelo fato da posição que ele ocupava na sociedade judaica, era uma posição ocupada apenas por homens casados, então é provável que ele ou fosse viúvo, ou talvez até a sua esposa o tivesse deixado em função da sua conversão ao cristianismo, algo assim. O texto não entra nesse detalhe, mas o fato é que Paulo diz estar sozinho e ter permanecido assim nessa situação por entender que sozinho ele poderia servir melhor ao Senhor. Mas ao mesmo tempo que ele fala sobre isso, ele diz, olha, seria melhor que vocês permanecessem solteiros para se dedicar ao Senhor, porque aquele que está casado tem que se dedicar à sua família, tem as demandas da família, e deve fazê-lo se é casado. Por outro lado, Paulo faz o alerta, mas se você não é capaz de se controlar, de controlar os seus impulsos sexuais, se case. Não é pecado você se casar, você não está cometendo nenhum erro. Então, se essa é uma questão para você e você quer se casar, se case. Se você precisa satisfazer o seu desejo, a sua necessidade sexual, faça-se, case, seja fiel ao seu marido, à sua esposa. Satisfaçam-se sexualmente dentro dessa relação, mas vivam em pureza. No capítulo 8 ele fala sobre a questão das carnes sacrificadas a ídolos, também outra questão que é levantada. Ele usa o mesmo argumento de antes, já tratado e eu já mencionei na reflexão de ontem. Ele alerta para o fato de que alguns que são mais fracos na fé talvez se escandalizem por ver os irmãos comendo carnes que foram sacrificadas. Então tenha esse cuidado. Se você acha que comer esse alimento pode escandalizar o seu irmão, pode fazer o seu irmão pecar, talvez ele vai imitar o seu comportamento, mas ele, na cabeça dele, ele está pecando e você vai acabar fazendo pecar. Então não faça, tenha sabedoria nessa questão. No capítulo 9, Paulo fala sobre como ele abriu mão de alguns dos seus direitos para cuidar desse povo. Ele deixa transparecer aqui nessa resposta que houvesse algum tipo de contestação à sua autoridade, à sua figura enquanto apóstolo. E Paulo reforça a sua autoridade, reforça o seu apostolado. Fala, olha,
vocês são a prova de que eu sou apóstolo do Senhor. O ministério que eu fiz entre vocês e a existência dessa igreja é a prova de que eu sou apóstolo do Senhor. Eu tinha muitos direitos, poderia receber muitas coisas que nunca fiz questão, e na verdade fiz questão de não receber, como por exemplo, eu, como outros apóstolos, como outros pregadores que cuidam do povo, eu teria o direito de receber o sustento como apóstolo, mas eu nunca fiz questão, nunca exigi, nem estou escrevendo isso para pedir isso de vocês. A verdade é que eu fiz questão de não exigir isso de vocês para que eu pudesse me orgulhar de dizer que eu preguei o evangelho sem exigir nada em troca. E não estou escrevendo para que a partir de agora vocês mandem nada para mim, mas é importante que vocês entendam que eu fiz de tudo para encontrar um ponto em comum com todos e fiz todo o possível para alcançar as pessoas, para salvar todos que fossem possíveis. Eu faço tudo para espalhar as boas novas, para participar das suas bênçãos. E aí é quando ele termina com essa afirmação que nós começamos o nosso texto. Eu não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Não viva a sua vida cristã sem objetivo. Não tem nada mais vazio, mais fútil do que uma jornada de vida que se diz cristã, mas que não tem objetivo, que não tem fidelidade, que não busca viver em santidade, que não se propõe a pregar, a testemunhar do evangelho. Isso é bobagem. Se você não quer amar ao Senhor, se não quer servir ao Senhor, então assuma logo que você não quer. Mas se queremos o Senhor, se entendemos a salvação que é em Jesus, a obra salvadora de Jesus, a justificação que recebemos de Cristo, se isso é verdade para você, meu irmão, então corra com objetivo. Prepare o seu corpo, lute contra a sua carne, honre ao Senhor com o seu corpo, busque viver em santidade, dê um bom testemunho, cuide de ser instrumento de Deus para a propagação do Evangelho. Não dá para viver de qualquer forma. Que jamais corramos o risco de, no final da jornada, sermos encontrados desqualificados por não termos sido fiéis ao Senhor. Que Deus abençoe você, a sua família. Vamos juntos, compartilhando, aprendendo mais da palavra de Deus. Você já sabe, amanhã nós temos mais uma reflexão. Então, compartilhe essa reflexão de hoje com alguém, clica na setinha, manda para algum amigo, um familiar que possa ser abençoado por isso. E volta amanhã. Amanhã temos mais. Até, Deus te abençoe.